Olá, como estão? Hoje vamos ver a defesa dos dois cavalos para a abertura de jogo piano. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4. Ao invés de responder bispo C4, entrar na jogo piano, as pretas respondem cavalo C3. As brancas, para responder a isso, têm duas variantes principais. Ou fazem cavalo G5, ou fazem D4. A variante resposta cavalo G5, embora ela seja um lance não recomendado, porque ela agride, o princípio fundamental das aberturas, que proíbe jogar duas vezes a mesma peça no início da partida, o princípio elementar da estratégia, que determina que se desenvolvam as peças antes de começar um ataque. Mas aqui pode se tornar um bom lance diante dessa resposta das pretas. A esse lance que está atacando o peão e ameaçando um duplo, as pretas têm de responder D5 para eliminar o bispo e o cavalo. Se tomar o peão, o rei pode tomar. As brancas respondem peão toma D5 e as pretas cavalo A5. As pretas são obrigadas a jogar um gambito. O gambito é a entrega de um peão no início, para conseguir um posicionamento. Poderia responder cavalo D4, mas aí ele teria que mexer o cavalo de novo com a resposta em C3. E poderia também tomar o peão. Mas nessa tomada de peão, elas ficariam em inferioridade com a resposta D4. Que seguiria bispo E6, cavalo toma bispo, peão toma E6, peão toma E5, cavalo toma E5, dama H5, cheque, cavalo F7, as brancas rocam, bispo E7, torre E1, dama D7, dama G4, e as brancas têm superioridade. Quando as brancas jogam peão toma peão e as pretas respondem cavalo toma peão, antigamente, antes de se conhecer essa jogada D4, onde as brancas ficam superior, existia o chamado ataque fegatelo. Ele existe ainda, que é tomar o peão do bispo, sacrificando o cavalo. Rei toma cavalo, dama F3 cheque, rei E6,
Agora desenvolve o cavalo e as pretas, para defender o cavalo, colocam cavalo E7, que era o grande erro das pretas, que permitiam esse ataque fegadelo ser vitorioso. Na verdade, o melhor seria cavalo B4. Deixando a dama livre para defender aqui essa parte, né? Voltemos aqui no ataque fegatelo. Rei. Dama F3 cheque, rei D6, cavalo C3. Então, o erro das pretas que permitiam o fegatelo. D4, C6, bispo G5, rei D7, peão toma E5, rei E8, as brancas fazem um roque grande dominando a coluna, bispo E6, cavalo toma o cavalo, bispo toma o cavalo, torre toma bispo, peão toma torre e bispo B5 cheque, ganhando o jogo, não é? Porque as pretas vão perder a dama, que é o único lance para se defender. Então, para defender-se do fegatelo, ao invés de fazer cavalo E7, fazer cavalo P4, dama E4, C6, A3, cavalo A6, D4, cavalo C7, bispo F4, esse peão está totalmente cravado, rei F7, bispo toma E5. O ataque das brancas é poderoso, mas as pretas têm excelentes possibilidades de continuar o jogo, não é? Então, olha a diferença de se jogar o cavalo numa posição que ele poderá vir defender-se aqui. Voltando antes do fegatelo, a resposta do cavalo, aí as brancas jogam cavalo G5, as pretas respondem com D5, peão toma D5, cavalo A5. O que
se segue aqui, seria bispo B5, cheque. C6. Esse lance é melhor do que E3. Teria como resposta esse, teria de voltar com o cavalo. E as pretas teriam momentos de ataque. Cavalo toma bispo, peão toma cavalo, e as pretas estão bem posicionadas, compensadas. Então a resposta é bispo B5, cheque, C6. Peão toma, bispo E2, H6, não dando tempo às brancas de prepararem para dominar essa casa, preparar-se para avançar o D4. Cavalo F3, E4, cavalo E5, bispo D6. Todos esses lances são praticamente forçados. A raiz estratégica da defesa dos dois cavalos, na variante que principia com cavalo G5, é a entrega de um peão em troca do desenvolvimento rápido das peças pretas com diagonais e colunas abertas, que serão aproveitadas por um ataque ao rei branco. Vejamos alguns ataques das pretas a partir desta posição. Cavalo C4. Cavalo toma C4, bispo toma C4, roque, bispo toma H2, cheque, rei toma H2, cavalo G4, cheque, e as pretas ganham a partida, não é? Porque elas têm aqui a dama, né? Se o rei vem para cá, dama cheque, ameaçando o mate, e se ele vem para cá, dama vem aqui, também não tem como defender, a menos que sacrifique a dama. No lance cavalo C4, cavalo toma cavalo, bispo toma C4, roque. Já vimos que o roque não é um bom lance, então vamos fazer, D3. Peão toma D3, que vai dar às pretas o ensejo do cheque, criando problemas para as brancas. Outro lance, ao invés de cavalo C4, seria D4, protegendo o cavalo, mas proporciona o en passant e cavalo toma D3, dama
C7, veja, cavalo A3, bispo A6, G3, as pretas fazem o roque e as brancas também fazem o roque. Torre de A, D8, e as pretas têm melhor jogo. Estas continuações demonstram que as brancas não devem insistir em conservar o peão que possuem de vantagem. É melhor devolvê-lo e ter um jogo equilibrado. O lado que se defende de um gambito, que é o caso as brancas, pode muitas vezes conseguir bom jogo devolvendo material extra em momento oportuno. E é justamente a política que as brancas devem seguir neste momento que se inicia com o lance C4. Vamos lá. D4, peão toma, cavalo, que é um excelente lance, bispo B5, cheque, ataca-se o bispo, trocam-se os peões, recua o bispo para E2, importuna o cavalo que tem que recuar para F3, as brancas continuam importunando o cavalo, que vai em E5, bispo 3D, veja que enquanto as brancas estão movimentando uma única peça, as pretas estão desenvolvendo as suas peças. O lance das brancas melhor é este. As pretas fazem o roque e as brancas começam seu desenvolvimento. Peão e dama toma peão. Vejam que as brancas devolveram o peão das pretas. D4, forçando a troca em passante, e dama toma peão. A vantagem das brancas nesta posição está manifestada, porque o cavalo preto está fora de jogo e os peões pretos da ala da dama estão isolados. As brancas dispõem de um par de bispo numa partida aberta, que é uma boa vantagem. Estas as conclusões de Ruben Fine, que recomenda a variante que se inicia com F4, que acabamos de ver. Obrigada, e na próxima veremos a resposta em D4, ao invés de cavalo G5.